Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre O Segredo da Livraria de Paris. Esse livro aqui, cujo eu achei a capa muito bonita, veio no Turista Literário do mês de fevereiro e assim, eu achei engraçado porque depois que eu li eu não considerei ele muito como um YA, como um jovem adulto. Pra mim ele é um romance que atinge todas as idades, mas vamos falar sobre o livro primeiro para depois falar mais sobre a minha opinião dele. Aqui a gente vai acompanhar a Valerie. A Valerie, no início da história, ela já é uma senhora e que ela entra num trem em direção a Paris e ela pede a ajuda de uma jovem e ela começa a conversar com essa jovem e contar a história dela. Porque a jovem ajuda ela a colocar a mala no bagageiro e a mala dela tá muito pesada. E aí ela fala, tipo, é porque eu trago toda a minha história, né? Como se fosse isso. E ela começa a contar tudo o que aconteceu com ela. A Valerie, ela morava em Paris com sua mãe e seu avô, porém, ela com apenas 3 anos de idade foi levada para a Inglaterra por uma prima distante por conta da Segunda Guerra Mundial e da invasão dos nazistas na cidade de Paris. E ela acaba crescendo, tendo para si que toda a sua família foi morta na guerra por conta da situação que aconteceu ali na cidade. E por isso que ela foi levada para o campo por essa prima. Quando ela faz sei lá, 21 anos, não sei, não lembro que idade que ela faz, mas no aniversário ali, 18 ou 21 anos, a prima dela finalmente conta pra ela que, na verdade, o avô dela não morreu, ele ainda mora em Paris. E ela conta pra ele o nome, mas não conta a história toda, ela só fala que o avô dela ainda tá vivo. E a Valerie fica com isso na cabeça e ela quer descobrir tudo sobre a família dela, ela não sabe nada sobre a história dela, ela só sabe que ela foi levada pra essa cidade, porém, assim, ela acreditava numa coisa que não era verdade e por que seu avô não foi buscar ela depois, já que ele ainda está vivo. E aí, diante disso, ela vê um anúncio de uma vaga no jornal de uma livraria para trabalhar nessa livraria e é a livraria do avô dela. Então ela se candidata para essa vaga com um nome falso e vai morar em Paris para tentar descobrir sobre a sua história. E aí é isso, gente, que eu posso contar da sinopse do livro. Mas assim, a gente vai acompanhar então a história em alguns momentos diferentes. A gente vai acompanhar a história da Valerie ali na livraria tentando descobrir que é na década de 1960, mas a gente vai acompanhar também a história em 1940, que foi quando os alemães invadiram Paris. E aí a gente vai ter toda essa perspectiva tanto da ocupação quanto de depois, do pós-guerra, e agora vivendo um período de Guerra Fria, com o começo da construção do Muro de Berlim, enfim, é nessa ambientação que se passa a história. Então, não sei se não chega a ser uma ficção histórica, eu acho, porque é que a gente não tem, pelo que eu saiba, né, não tem personagens que foram grandes personalidades da história, é só um período mesmo da história que tirou como corte ali para acontecer essa história. Nossa, falei história 500 vezes agora, vocês me perdoem, mas enfim, acho que deu pra entender. Como eu disse pra vocês, eu considero aqui esse um romance. Romance, gente, não necessariamente tem que ter coisas melosas e histórias de amor. Aqui é essa descoberta mesmo dela, do que aconteceu com ela. Não chega a ser, talvez, um romance de formação, de leve ali por trás, mas é meio que uma descoberta mesmo. E eu achei que até mesmo a idade da Valerie não é muito jovem adulto, e é um livro que eu acho que vale a pena todo mundo ver e por ler, né, no caso, ver não, apesar de que esse livro daria uma boa adaptação, mas enfim, não é o caso. E por que eu acho que vale a pena todo mundo ler? Pela perspectiva que ele traz pra gente. É uma história de ficção, porém aqui a gente consegue perceber o tanto que a guerra impacta na vida das pessoas. E ela impacta na vida das pessoas que estão por vir ainda. Então, por exemplo, a Valerie, ela veio depois da guerra, vamos assim dizer, e mesmo assim a sua vida foi totalmente transformada por conta da guerra. E a gente vê também um pouco dos dois lados, porque a gente tende a ver muito ou do lado vitorioso ou do lado dos bonzinhos, assim, entre aspas, porque realmente o nazismo foi uma das coisas mais terríveis que já aconteceu na nossa humanidade. Então a gente tem uma tendência de tudo que vem
a ser contado do lado deles, né, do lado da Alemanha na guerra, do lado da Itália, ou até mesmo do Japão na guerra, a gente já tende a olhar com uma certa repulsa, com um certo preconceito, do tipo, não, eu não acredito nessa pessoa, ou então, enfim, vários tipos de preconceitos que a gente forma devido ao horror que foi realmente essa situação da humanidade. Então a gente acaba tendo esse contraponto dos dois lados que aconteceu, porque a guerra, gente, ela é terrível para todo mundo. Basicamente, o ensinamento desse livro é esse, que a guerra, ela devasta todos que estão fazendo parte e muitos que estão por vir. Então, esse pensamento e essa reflexão que traz aqui, eu gostei muito. E eu também gosto muito dessa ambientação, assim, da Primeira, da Segunda Guerra, de antigamente, como que as coisas se desenvolveram, até mesmo da questão estratégica. Aqui tem um pouco da parte da propaganda nazista com os panfletos que eles imprimiam, que vou mandar uma curiosidade aqui, que tem nada a ver com o livro, mas vou mandar. Que meu TCC foi disso, foi de propaganda da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma época que eu gosto de ler. A gente fez, inclusive, indicações lá no epílogo. Eu não coloquei esse livro aqui porque eu ainda não tinha lido, mas podia estar lá também, que são livros ambientados na Segunda Guerra Mundial, que a gente fez específica. Eu fiz uma lista, a Raquel fez outra. Então, se você não acompanha a gente ainda no Instagram, vai no link aqui embaixo e acompanha, que a gente está lançando várias listas de indicação nesse período de quarentena, tanto de livros, quanto de série, quanto de filmes. E aí tem lá vários livros. Eu acho que esse é um período histórico que tem, assim, livros diversos, tanto de ficção quanto de não ficção. Então, e muitos deles valem a pena ler. E O Segredo da Livraria de Paris é um deles. Gente, é um livro extremamente curtinho, mas é um livro gostoso de ler. Eu gostei muito mesmo dessa história. Eu achei, assim, os personagens são cativantes. Eu gostei muito do senhor Dupont. Eu não sei falar, eu acho que é Dupont. Mas assim, é francês, né, gente? Não sei falar. Mas eu gostei muito dele. Ele, assim, eu me conectei muito com essa personagem. E eu gostei do desenvolvimento da história. É claro que algumas coisas você já imagina. Mas eu não acho que um livro, pra ser bom, ele tem que ser surpreendente o tempo inteiro. E tipo, não tava esperando. Eu acho que ele tem que ser bem estruturado. E esse livro aqui, com certeza, além de trazer uma reflexão muito legal sobre a guerra que eu falei aqui pra vocês. Eu espero que vocês leiam esse livro mesmo. Eu não sei se já foi lançado, tá, gente? A gente recebeu em fevereiro o Turista Literário e ele veio antes do lançamento. Eu acho que já foi. Mas se não foi lançado, tá em pré-venda e tá quase lançando aí para poder comprar nas livrarias e internet aí afora. Então fiquem de olho, eu acho que é um livro que vale a pena vocês colocarem aí na lista de desejados, principalmente se vocês se interessam por essa época da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o curtir e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu vejo vocês na próxima e até lá!